Aí, galera, é o seguinte. O grande barato desse background é... Quando você for fazer, você tem que fazer num lugar... Tá perfeito? Então, a dica é o seguinte. Quando você for fazer o background para você pintar, você tem que fazer num lugar que ele vai ficar secando pelo menos de um dia para o outro. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com bastante água. Eu trabalho com bastante água nesse background. Então, qual é o material? Vasilha d'água, espuma, vasilha d'água, espuma. Eu uso essas espátulas de pedreiro. Essa espátula de pedreiro é uma coisa barata de você comprar na loja de ferragem. Espuma, qualquer espuma que você tiver, pode ser aquela espuma, espuma de lavar louça, né? Aquela espuma que tem os dois ladinhos, para você poder pegar bastante. Importante, um balde d'água. Por que esse balde d'água aqui? Esse balde d'água é para você limpar a espátula antes da segunda, por exemplo. Como eu vou trabalhar com tons, sei lá, você pode trabalhar com as cores que você quiser, mas eu vou trabalhar com tons de amarelo, laranja e um pouquinho de vermelho. Somente essas cores. Que eu quero trabalhar com fundo tipo esse que está aqui, ó, tá vendo? A ideia é fazer um background tipo esse aqui para fazer minha pintura. Por isso que eu deixei ali a propaganda da live. E aí você tem que ter um pano, né? Um paninho e as tintas já separadas. Eu já deixei aqui o amarelo, o amarelo que eu vou usar. Esse amarelo aqui. Um tom de laranja, um outro tom de laranja e um vermelho, esse aqui é o vermelho, parece o vermelho Ferrari. Um vermelho, não, é um vermelho quase bordô que eu quero, que é só para os detalhes. E aí eu vou pegar uma outra ferramenta aqui, que se tiver entupida ali, eu preciso dessa ferramenta. Tá maneiro, tá maneiro. Espera aí. 2 minutinhos para eu achar essa ferramenta, que eu não sei onde eu coloquei, mas achei já. Já achei. Perfeito, valeu. Aqui no YouTube também. Então vamos que vamos. Mandinha dando a dica que tá tudo ok. E a Branca já tá gritando lá. Flamengo tá jogando, já era. Cadê a Dona Branca? Espera aí. Vou montar jatinho aqui enquanto a Dona Branca vai. Gente. Ah, vai pra geral, né, Branquinha? Branquinha, meu anjo. Como é que faz aqui? Ah, peraí. Vai indo aí. Dona Branca tá mandando. Pô, essa parada cítrica tá muito boa. Muito gostosa, Dona Branca. Tá muito maneiro. E detalhe, né? O suco que a Branca fez é cítrico já nas cores dos tons ali que eu vou pintar também. Foi de propósito, Dona Branca? Foi, né? Caraca, ela pô, se ligou na minha paleta de cor e já mandou um drink amarelo siciliano aqui, ó. Tô com medo danado de derrubar essa taça dela. Se eu derrubar essa taça dela, sei lá, mano. Nem sei o que pode acontecer comigo. Bom, esses são os materiais. As tintas e as cores, eu vou apanhar, né? Vou apanhar ao vivo, né? Rapaz, ó, Deus me livre, guarda. E aí, vamos lá, vamos começar a fazer. Só que é o seguinte, como eu falei, né? Que foi? Não, esse balde, tirar o balde daqui. Isso. Faz um favor pra mim, já que o balde tá aqui. Isso. Não, deixa o balde aqui.
O mais importante antes de você começar a fazer, fala Luciano, seja bem-vindo, é definir aonde você vai pintar. Então, se tem um espaço em casa, pensa, pô, eu vou fazer o background aqui, ó, vou forrar e vou deixar ele secando pelo menos de hoje para amanhã. Tem que estar bem seco depois para você poder fazer o desenho por cima, né? Eu vou fazer ele aqui e vou deixar já aqui secando. Amanhã, como aqui no Cafofo é bem quentinho, abafado, amanhã já está bem sequinho. Então, vou deixar as ferramentas do lado de cá. O pano vem pro lado de cá. E aí a gente começa o quê? Cara, a gente molha a esponja. Vamos lá, primeira parte. Molha a esponja. Molha mesmo. E ó, joga água. A quantidade de água é de acordo com o que você vai fazer aqui na... Não precisa encharcar muito o seu fundo, sacou? Mas tem que jogar um pouco d'água. Por quê? Pô, né? Mas porque eu vou molhar a tela toda? É, você vai molhar. Por quê? Para quando você jogar as tintas, elas ficarem bem fluidas para fazer a fusão uma com a outra, dar aquele efeito ali, sacou? Essa é a ideia. Aí expõe pro lado de lá. Então a gente vai começar, vou começar aqui com laranja, com esse laranja mais escuro. E aí, na hora de fazer a fusão, aí é a sua sensibilidade. Aí não tem muito assim, por onde, né? Antes de começar, deixa eu tomar mais um suquinho cítrico aqui, só para dar uma inspirada, para ficar mais inspirado. Tá muito bom isso. Pô, tá muito bom isso, hein, Dona Branco? Nossa! Nossa, demais! Então vamos lá. Vou começar com esse laranja aqui. O outro laranja. E aí, ó, vou começar a fazer a primeira fusão, ó. Venho aqui, lavo no balde para tirar o excesso do meu laranja aqui. Seco a minha espátula. Seco, deixa ela bem seca. É legal, assim, por exemplo, tem gente que trabalha com várias espátulas, 3, 4 espátulas e tal, para fazer direto na sequência, né? Mas uma já ajuda. Eu deixo a segunda aqui sempre posicionada, se eu precisar. Você viu que já começou a dar um efeito, né? E olha a quantidade de água que fica. Essa quantidade de água também tu pode dar uma secada nela, enfim, tirar um pouco depois, enfim. Não importa. O importante é secar depois. Agora eu venho com o amarelo. O amarelo eu vou preencher os espaços aqui, ó. Vamos lá. Tem um verde aqui que não tem nada a ver. Um azul. Estamos indo bem? Estamos indo bem? Estamos indo, Dona Branca? Dona Branca está assistindo o jogo. Vou tirar um pouco desse laranja aqui, ó. Jogar aqui com o tecido. Ficou muito aguado. Viu que é importante de você ter um pano, ó. Vai passar um pouco pro fundo, mas depois você vai lá e seca.
Fala aí, dona Branca. E aí você vê que eu estou preenchendo todos os lados da tela, né? Esse amarelo aqui, pegar mais amarelo. Vou usar o outro aqui, está mais limpo. Deixa eu lavar. Pegar um filete de laranja. Aí a forma que você vai fazer é a sua sensibilidade. Depois que... Bom, agora eu vou pegar um pouquinho do... Você vê, a gente levou o quê? Alguns minutinhos fazendo. Agora, certo aqui no trem. Vou jogar um detalhezinho de vermelho.
E tá aí. Tá feito meu background. Agora é o seguinte, agora que são elas. Agora é o tempo de secagem. Você vê, a gente fez em... Quantos minutos, dona Branca? Foi muito rápido. E essa é a ideia. Então, assim... Aí... O background... Deixa eu pegar meu copo aqui. Ai, ui, meu joelho. O background, deixa eu sentar por aqui, acho que eu vou sentar aqui do lado, não sei se... Mas aí a câmera não tá me pegando, né? Se eu sentar aqui no chão. Se eu sentar aqui no chão? Tira as tintas. Ou aqui, ó. Patrícia, você gostou? Ai, caramba! Aí, perfeito. Tá bom aqui? Deixa eu chegar isso mais Tá pra perfeito. Aqui só não aparece você, né? Tô te cortando aqui. cá. Aonde? Aqui. Tá te cortando. Cortou na cabeça? Levanta um pouquinho. Aí corta o quadro. Não, não tem problema se você cortar um pouquinho da metade. Agora cortou tudo. Peraí, que eu vou... Enéas fazendo Enéas, ó. O perigo. Ó o perigo! Vou baixar esse monitor aqui para eu poder ver. Isso. Aqui, ó. Pronto. Ai! Isso. Agora sim. E esse tipo de fundo, de background que eu gosto de fazer, assim, eu particularmente, os quadros que eu faço, que são os do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Lapa, eu uso muito essa técnica de fazer assim com cores quentes. Aqui, por exemplo, quando eu vou fazer o Pão de Açúcar e o Cristo, eu dou um toque de verde. Ao invés de vermelho, eu dou uns toques assim de verde e tal. Mas a base é sempre o laranja ou o amarelo. Tá quente, bem quente, né? Agora, de hoje para amanhã, essas manchas d'água, assim, ó, essas manchas, provavelmente vão secar. Provavelmente não, elas vão secar. Mesmo que não seque de hoje para amanhã, mas vai secar. 24 horas está seco, porque a tinta é a base d'água e essa aguada, ela seca com o tempo. Deixa eu mexer aqui. E aí depois de seco, aí é que é o grande barato. Secou, aí eu venho com o desenho e vou fazer o desenho por cima. Eu vou pintar o desenho, né? Eu já tenho o desenho, mas já tenho o desenho planejado do que eu vou fazer. E é isso. E também é o seguinte, você vê que as bordas aqui, ó, eu posso, daqui a um pouquinho, quando tiver mais ou menos assim, eu vou pegar um pouco do amarelo ou do laranja, posso fazer o acabamento também lateral, com esse tom laranjado e tal, ou com preto. Para aí, quando o quadro estiver pronto, o cliente, que isso é uma encomenda, né? O cliente já vai ter o quadro já para pendurar na parede. Então é um processo bem rápido, é um processo dinâmico, um processo bem rápido, desde que você planeje antes. Então, por exemplo, existem as tabelas de cores para você fazer as combinações de cores na hora de você fazer a fusão. Ou você pode pegar uma referência também de algumas obras abstratas e que você tem as cores para você se inspirar e fazer o background e o fundo. Material simples, que é a desencanadeira de parede, esponja, água. Tanto você pode jogar pouca água, quanto você pode jogar muita água. E o efeito, de acordo com a aguada ali, ó, por exemplo, ele vai secar, né? Você vê que ela dá uma escorrida, tá vendo? Eu não gosto que ela dê escorrida, eu gosto que ela fique assim, seque desse jeito. Às vezes cria até um volumezinho assim, sabe? Cria até um volumezinho de tinta acrílica assim. Entendeu? E é isso. A live de hoje foi bem mais rápida, foi mais rápida.
que eu queria mostrar o trabalho e a técnica que eu faço do background, né? E a preparação de uma nova obra, que essa é a ideia. Perfeito? Gostou? Gostou, Patrícia, Luciano, Mandinha, a galera que está assistindo no YouTube e no Instagram? Curtiu, Dona Branca? Curti. Gostei. Galera, então é isso. Obrigado aí por mais uma live arte de quinta-feira. Essa live foi uma live meio live didática. E Dona Branca tá curtindo lá o jogo do time dela. E é isso. Valeu, galera. Até semana que vem, até quinta-feira. Quinta-feira tem uma outra live diferente. Espero que dê tudo certo para a próxima semana. Né, Mandinha? Beijo para você, beijo para Manu. Patrícia, obrigado aí. Patrícia, arrasta as cadeiras. E o lance é o seguinte, isso é muito importante. Ó, eu botei um paninho só. Mas o ideal é que você forre com um plástico. É porque aqui no Cafô, a gente tem a liberdade de poder dar uma sujada no chão e tal. Depois eu limpo ali, enfim. Porque é um piso que a gente pode dar uma sujada e depois a gente passa um pano aqui e ele sai. Mas o ideal é, antes de você preparar o chão para você pintar, forrar com plástico. Eu não botei hoje aqui, mas eu tenho. Forra um plástico, porque o pano, como aconteceu ali, ele vai transferir a tinta para o chão. Então você acha que está protegendo, mas ele vai transferir a tinta para o chão e vai sujar teu piso. Então forre um plástico primeiro, o plástico do tamanho, joga o tecido em cima desse plástico, para quando você estiver fazendo a aguada, se você quiser tirar um pouco de água para os lados, igual eu tirei ali que tinha muito excesso, não vai transferir do tecido para o chão e aí não vai sujar teu piso e tal, e não vai tomar bronca, que nem eu vou tomar bronca da Dona Branca aqui. Fala aí, Márcio, seja bem-vindo. Então é isso, galera. Obrigado aí por mais uma live arte de quinta-feira. Fiquem com Deus. Dona Branca, fechamos. Dona Branca tá lá gritando lá na sala. E você vê que a paleta de cor, aí ó, bem parecida com o Biricutico. Valeu, brother. Bem parecida com o Biricutico. Bom, isso aqui é bom você fazer na tela em Canvas, né? Que é tecido. Tela de Canvas. No papel também dá para fazer, mas no papel, esse tipo de background não é aconselhado usar tanta água como eu joguei. É mais um pouquinho de spray, aquele spray de spray, bem levezinho para você fazer a fusão. Mas no Canvas e na madeira dá para você fazer. É isso. Né? Combinou, né? Agora eu vou aguardar a Dona Branca para finalizar a live, porque estou sem controle remoto. Valeu, Dona Branca. Obrigado, galera. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Espero ir até semana que vem para mais uma live arte diferenciada. Né, Dona Branca? Curtiu? Ficou bonito, galera? Ficou bonito, ficou um background. E outra, né? Quando você faz um background desse para fazer um trabalho, ele se torna uma arte abstrata. Então você terminou, você já pode pendurar ele na parede, né? Esse aqui, no caso, que não é uma obra abstrata, mas eu tenho muitos quadros, né, Branca? Que eu fiz assim, só o background, né? Aquele verde que eu joguei resina em cima. Tem no YouTube, quem for ver. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. E acaba virando um quadro abstrato. Então é isso, Thiago, a galera que chegou aí, a gente já está finalizando aqui a live. Hoje foi bem mais didática, né? Eu queria mostrar qual o processo do background para fazer uma nova obra, que é o que eu vou fazer. E Dona Branca fez o Biricutico em homenagem à paleta de cor que eu usei hoje. E é isso. Fiquem com Deus, até semana que vem. E bom fim de semana para todo mundo. Sextou amanhã.